Neste vídeo, você vai aprender como começar seus dias com a mente forte, centrada e preparada para qualquer desafio, usando ensinamentos atemporais do estoicismo. Vai entender, na prática, como vencer a primeira batalha do dia, a mental, a importância de controlar pensamentos logo ao acordar. Como cultivar presença, foco e gratidão nas primeiras horas, porque as pequenas ações definem seu caráter. Como a opinião dos outros não deve guiar suas decisões, o poder de aceitar o que não pode controlar, como transformar o desconforto em crescimento, a força de viver com intenção e disciplina, como encontrar tranquilidade através do essencial. E, por fim, como moldar quem você quer ser a cada manhã. É mais do que um vídeo, é um guia diário para você se tornar a sua melhor versão, de dentro para fora. Tem coisa mais preciosa do que uma nova manhã? A vida te entrega um novo começo assim, quase em silêncio, como quem te dá uma segunda chance sem cobrar nada. É como um caderno em branco deixado sobre a mesa, esperando que você escreva algo que vale a pena. E nessa hora, o estoicismo sussurra no ouvido: calma, antes de sair correndo, alinhe seu espírito. Não é só acordar, é despertar, e despertar com propósito, porque se os primeiros minutos do dia forem um caos, o resto da sua jornada corre o risco de seguir pelo mesmo caminho. Você já percebeu como a forma que você começa o dia muda tudo? Pois é mais profundo do que parece. Sabe aquele momento logo ao acordar, em que ainda nem abriu os olhos direito, mas a cabeça já está cheia de pensamentos? Uns te empurram para frente, outros te puxam para trás. Alguns te dizem, vai. Outros sussurram, desiste. É aí que entra o verdadeiro combate. Não é com o trânsito, com o chefe ou com a vida injusta. A primeira batalha é com você mesmo. Os estoicos chamavam isso de treino diário da mente. Como se fosse afiar uma espada antes de ir para a guerra. O mundo não perdoa quem sai despreparado. Você já parou para pensar que todo dia você tem essa liberdade? De escolher com o que vai alimentar sua cabeça logo cedo? Dá para começar reclamando ou agradecendo. Levantar arrastado ou com propósito. E essa escolha faz uma diferença danada. Marco Aurélio, com toda a sabedoria de um imperador e de um ser humano pensante, já dizia: você pode escolher. E isso não é pouco, porque escolher sua atitude é como segurar o leme do barco. O mar pode estar revolto, mas a direção é sua. Muita gente pensa que o estoicismo é só resistência, dureza, indiferença, mas na real é a arte de ver beleza até na dificuldade. É transformar o comum em extraordinário. É encontrar sentido na rotina. E quando você ouve essas reflexões estoicas pela manhã, você planta sementes na alma. Sementes de calma, de força, de clareza. Porque não é sobre controlar o mundo. É sobre não deixar o mundo te controlar. Vamos a um exemplo simples. Você acorda com aquela ansiedade por causa de uma reunião no trabalho. A mente já começa a criar 1000 cenários de tudo dando errado. Agora segura aí. Pergunta a si mesmo: eu fiz minha parte, me preparei? Se sim, então pronto. O resto não está nas suas mãos. Essa é a filosofia estoica pura. Não é se iludir, é confiar na sua capacidade e soltar o que está fora do seu alcance. Essa reunião, no fundo, é neutra. Ela não é boa nem ruim. Quem pinta as cores é você. É a sua lente que distorce ou clareia. E isso serve para tudo. Serve até para quando você acorda e a primeira coisa que faz é abrir o celular. Já se pegou comparando sua vida com a dos outros antes mesmo de escovar os dentes? Marco Aurélio te lembraria: por que se preocupar com o que não é seu? A verdadeira riqueza é controlar seus próprios pensamentos. Se você decide não abrir o celular assim que acorda, está dizendo para o universo: quem manda no meu humor sou eu, não os stories dos outros. Essa escolha simples é como fechar a janela para o barulho lá de fora e cuidar do seu silêncio por dentro. Porque a primeira batalha é silenciosa, e vencê-la é como começar o dia com armadura. E não é a armadura que pesa, é aquela que protege. A que te faz caminhar firme, mesmo quando o mundo está escorregadio. Porque dominar a própria mente
É o primeiro passo para conquistar qualquer outra coisa. Quer um segredo? Observe seus pensamentos de manhã como se fossem nuvens. Eles passam, mudam de forma, uns são pesados, outros leves. Mas nenhum deles é você. Você é o céu, o espaço onde tudo passa. Isso não é papo bonito, é prática diária estoica. Quando você entende isso, não reage automaticamente a tudo que aparece. Você escolhe no que vai acreditar, o que vai alimentar, o que vai deixar para lá. Aí começa a real liberdade. Escolher seus pensamentos como quem escolhe as sementes de um jardim. Agora vem a parte prática. Digamos que você está inseguro com algo no trabalho. A mente começa: vai dar errado, vão te julgar, você não está pronto. Aí você pausa e pergunta: esse pensamento me ajuda ou me atrapalha? Pronto, só isso já muda tudo. O estoicismo ensina que a mente é como uma sala com porta. Você pode fechar a porta para os pensamentos inúteis e abrir para aqueles que te fortalecem. Isso é governar seu mundo interno. E quem governa por dentro, reina por fora. Outro ponto que vale ouro: redes sociais logo cedo. Quantas vezes você comparou sua vida com a de alguém que nem conhece direito? Isso destrói sua energia antes mesmo de começar o dia. Marco Aurélio escreveria: não desperdice sua paz com aquilo que não depende de você. Então, ao evitar esse hábito, você está escolhendo cuidar da sua mente como quem cuida de uma criança, com zelo, com limite, com amor firme. E isso é sabedoria. Isso é ser estoico. Quando você começa o dia vencendo internamente, não importa o que aconteça do lado de fora. Você está ancorado. Você está inteiro. Nada de fora pode derrubar quem está sólido por dentro. É como uma árvore de raízes profundas. O vento pode balançar, mas não arranca. E o estoicismo é isso. Raiz, força que vem de dentro. Clareza, que nasce no silêncio. Disciplina que se cultiva no cotidiano. Esse é o momento em que o estoicismo aparece como farol, iluminando esse início de jornada. Não como uma filosofia distante, mas como uma prática viva. E isso nos leva a uma pergunta essencial: que tipo de pensamento você vai permitir que more dentro de você hoje? Porque essa escolha, tão pequena e tão diária, pode mudar o seu destino inteiro. Agora respira fundo e imagina o seguinte: você está parado, ainda nem começou o dia direito, e já surgem aqueles pensamentos de e se tudo der errado? Parece que sua mente quer te puxar para um buraco antes mesmo de você dar o primeiro passo. Mas olha só, Epicteto já dizia que não são os eventos em si que nos perturbam, mas a forma como a gente os interpreta. Ou seja, não é o trânsito, não é o chefe nem a mensagem inesperada. É como você lida com essas coisas que define se o seu dia vai ser um caos ou uma calmaria. Imagine que o mundo é um mar bravo. As ondas vêm fortes. O vento muda sem avisar. E você não tem controle sobre o mar. Mas sabe o que você pode fazer? Ajustar as velas. Isso é o que o estoicismo propõe. Não tentar comandar a tempestade, mas saber como navegar dentro dela. E tem mais. Quando você para de resistir àquilo que não pode controlar, você encontra a paz. Não é desistência, é inteligência emocional. É saber quando lutar e quando soltar. Então pensa só, ao invés de se irritar com o trânsito, que tal aproveitar esse tempo para escutar um conteúdo que te fortalece? Ou se o seu chefe está num dia ruim, por que não encarar isso como um treino de paciência? Isso não é aceitar injustiça, não. É usar a situação como academia da alma. A filosofia estoica é mestre em pegar o que parece inútil e transformar em ouro. Não tem desperdício. Cada situação é chance de crescer. Você também já reparou como a gente se preocupa com coisas que nem aconteceram? E pior, revive dores antigas como se pudessem ser mudadas agora? Pois é, o futuro ainda não existe. O passado já passou. Tudo o que você tem é esse instante. E é nele que mora o poder. Quando você aprende a viver o presente, você corta as correntes que te amarram ao que não pode ser mudado. E isso é libertador. Quer um exemplo prático disso? Pensa na chuva. Você pode reclamar dela o dia todo,
ou pode simplesmente pegar um guarda-chuva e seguir sua vida. O céu não vai mudar só porque você está de cara feia. Da mesma forma, tem coisa que não dá para mudar, mas dá para mudar sua resposta a ela, e é essa resposta que molda a sua paz. Não se trata de se conformar, é sobre agir com sabedoria. Por isso, logo ao acordar, faça uma pergunta simples. O que está sob meu controle hoje? Se a resposta for nada, então solta. Mas se for alguma coisa, vá lá e faça o seu melhor. Porque a paz de espírito não vem de um mundo tranquilo, vem de uma mente em paz. E essa paz começa quando você para de lutar contra o incontrolável e começa a navegar com leveza. Você já percebeu como o presente é escorregadio? Basta um pensamento sobre ontem ou uma preocupação sobre amanhã e pronto. O agora foi embora sem nem dizer tchau. A gente vive feito zumbi, com o corpo num lugar e a cabeça em outro. Sêneca, um dos pilares do estoicismo, já alertava. O homem vive como se nunca fosse morrer, e morre sem ter realmente vivido. Essa frase parece um tapa na cara, mas é para despertar, porque viver de verdade é se entregar ao presente como quem mergulha num rio e sente a água gelada na pele, sem pensar no que vem depois. Imagina acordar, abrir os olhos e já se prender num pensamento sobre aquele problema no trabalho, ou aquela discussão de ontem. Você levanta, toma café, mas não sente o gosto. Olha pela janela, mas não vê o sol. Tudo acontece, mas nada te toca. É como estar dentro de um filme sem participar da cena. O estoicismo vem e te cutuca. Ei, acorda. A vida está acontecendo agora. Viver o presente não é um luxo, é um dever consigo mesmo. E para viver o agora, você não precisa fazer nada mirabolante. Às vezes é só prestar atenção no que está fazendo, caminhar e sentir o pé encostar no chão, comer e sentir o gosto real da comida, conversar olhando nos olhos, sem a cabeça voando por aí. Cada pequeno ato pode virar um ritual de presença. Sêneca nos lembra, a vida é longa o suficiente, mas a gente encurta ela ficando preso no que já foi ou no que ainda nem aconteceu. Pensa comigo, quantas manhãs você já perdeu ruminando algo que já passou? Quantas vezes deixou o medo do futuro roubar sua paz? Isso vira um peso invisível que você carrega sem nem perceber, e esse peso te faz andar mais devagar, pensar menos claro, agir com menos coragem. Só que tem um segredo. Esse peso pode ser solto. Não é fácil, mas é simples. Comece agradecendo. Agradeça o que tem, agradeça o que é. Isso te ancora no agora. A prática da gratidão logo cedo é como acender uma vela num quarto escuro. Mesmo que a luz não seja forte, ela muda tudo. E quando você junta isso com uma intenção clara para o dia, a coisa muda de figura. Pergunta para si mesmo, como posso viver bem hoje? Só essa pergunta já limpa o terreno e te dá a direção. E se tudo muda o tempo todo, como ensina o estoicismo, então viva esse momento como se fosse único, porque é. Nada na vida é garantido. Nem as coisas boas, nem as ruins. Tudo passa. O que hoje parece grandioso, amanhã vira lembrança. O que hoje parece difícil, amanhã pode ser motivo de riso. Viver o agora é, acima de tudo, um ato de coragem. E quando você escolhe estar inteiro no momento presente, percebe que a vida sempre teve beleza. Só faltava você olhar de verdade. Agora pensa numa coisa. Quantas vezes você achou que só ia ser feliz quando algo grande acontecesse? Tipo, conseguir aquele emprego dos sonhos, fazer uma viagem incrível ou comprar algo que esperava há tempos. E enquanto esse algo grande não vinha, a vida ia passando. E passando-te e passando. O estoicismo te dá um cutucão e diz, ei, acorda, a grandeza está nos pequenos atos. Marco Aurélio, que não era só imperador, mas um filósofo na prática, já falava. A perfeição do caráter consiste em viver cada dia como se fosse o último. Agora segura essa imagem. Uma pessoa acorda e resolve começar o dia com um gesto pequeno, tipo sorrir para alguém da casa, ou agradecer por estar vivo. Pode parecer bobeira, mas isso muda o tom do dia. Um sorriso pode cortar uma corrente de mau humor. Uma palavra gentil pode quebrar o gelo do silêncio. E o mais louco
é que esses pequenos gestos repetidos todo dia moldam o nosso caráter. A vida não é feita só de marcos, mas de momentos comuns com intenção verdadeira. Pensa numa construção. Cada tijolo conta. Não é só o telhado que importa. Cada pequena escolha, tipo não ignorar quem te chama, cumprir um combinado, ouvir com atenção, vai se somando. Ser confiável não nasce num dia de glória, mas de várias manhãs normais em que você fez o que precisava ser feito. Ser gentil não é uma ação isolada. É um estilo de vida. E isso se aplica mesmo quando ninguém está olhando. Talvez a gente não valorize tanto esses atos pequenos porque cresceu acreditando que o sucesso só vem com fanfarra, fogos de artifício e tapete vermelho. Mas a realidade é mais sutil e mais bonita também. São esses atos quase invisíveis que constroem uma vida de verdade. É tipo costurar uma colcha com pequenos pontos dia após dia. Quando você vê, criou algo forte, bonito e único. E sabe o mais curioso? Muitas vezes é mais difícil fazer o simples com excelência do que encarar um grande desafio. Perdoar, uma bobagem, por exemplo, exige autocontrole. Dizer não quando algo não combina com seus valores exige coragem. Ser pontual, cumprir promessas, manter a palavra, tudo isso exige virtude. O estoicismo lembra que são nesses momentos que a gente mostra de verdade quem é. Então, durante o seu dia, se pergunte: qual pequeno ato posso fazer agora que reflita quem eu quero ser? Talvez seja ouvir alguém sem interromper. Talvez seja levantar e fazer o que você está adiando. A grandeza não está lá na frente, no inalcançável. Ela está escondida no comum, esperando ser enxergada. Porque, no fim das contas, é a soma dessas pequenas escolhas que escreve a história da sua vida. Não os grandes acontecimentos, mas os pequenos que ninguém vê. Agora, vamos falar sobre algo que pesa mais do que deveria: a opinião dos outros. Quantas vezes você deixou de fazer algo só porque ficou imaginando o que iam pensar? Às vezes, a gente evita uma roupa que gosta, engole uma ideia brilhante ou fica quieto numa roda porque tem medo de parecer bobo. E isso vai virando uma prisão invisível. Marco Aurélio já dizia: se você está perturbado por algo externo, a dor não vem da coisa em si, mas da sua avaliação dela. Ou seja, o problema nem sempre é o que os outros dizem. É o quanto a gente acredita no que eles dizem. Imagina que você está andando numa floresta e vê sua sombra ali do lado. Ela muda conforme você caminha. Às vezes parece maior, outras menor. Mas no fim das contas é só uma sombra. Ela não é você. A opinião dos outros é assim. Tá ali, segue você, mas não define quem você é. Só tem poder se você der poder. E olha que interessante. As pessoas mudam de ideia o tempo todo. Hoje te criticam, amanhã te aplaudem. E você vai se moldar a isso? Vai virar massa de modelar emocional? Quantas decisões importantes você já adiou com medo do julgamento? Uma troca de carreira, um novo projeto, ou até mesmo ser mais autêntico com o que acredita? Quando você vive tentando agradar todo mundo, acaba desagradando a si mesmo. E aí vem o estoicismo e te joga uma luz. O que está fora do seu controle deve ser deixado de lado. A opinião alheia está nesse pacote. É reflexo das crenças, medos e experiências dos outros, não da sua essência. Um exemplo que inspira. Sócrates, talvez o mais famoso dos filósofos, foi zombado, perseguido, condenado. Mas ele não recuou. Preferiu ser fiel à verdade que carregava do que se curvar para agradar a maioria. E sabe o que isso mostra? Que quando você tem clareza de quem é, a voz externa não abafa sua voz interior. Isso é liberdade. Isso é integridade. E é isso que o estoicismo valoriza. Viver de acordo com seus princípios, não com as palmas dos outros. Se você deixar sua paz nas mãos dos outros, qualquer comentário pode virar uma tempestade. Mas se você decide que só sua consciência é o termômetro do seu valor, aí sim você respira livre. Pratique isso hoje. Aceite que os outros vão te julgar, mas não carregue esse peso. Valorize sua própria avaliação. Confie na sua intenção. Caminhe como se ninguém estivesse olhando, mas ande como se sua alma estivesse observando cada passo. Essa
É mais uma das grandes lições que o estoicismo nos entrega. Viver com coragem, não para ser aplaudido, mas para ser honesto com quem você é. Porque no fim, a sombra da opinião alheia jamais será maior do que a luz que você carrega por dentro. Agora fecha os olhos por um instante e pensa em algo que anda te preocupando. Pode ser um problema no trabalho, um mal-entendido com alguém ou uma meta que parece distante demais. Agora se pergunta com sinceridade: isso ainda vai importar daqui a um mês? Daqui a um ano? Talvez até menos. Só essa reflexão já começa a clarear as ideias. Marco Aurélio, com sua mente afiada como navalha, dizia: observe como tudo passa rapidamente. A natureza do universo é mudar. Tudo o que parece fixo hoje já está em movimento para virar outra coisa amanhã. É que a gente tem uma mania estranha de achar que as coisas vão durar para sempre, que o sofrimento é eterno, que a alegria é garantida, que o agora vai se repetir amanhã. Mas o estoicismo vem e mostra a verdade nua e crua. Tudo é passageiro. E quando você entende isso, ganha um tipo de liberdade que ninguém pode tirar. Porque se a dor vai passar, você pode enfrentá-la com mais coragem. E se a alegria também vai, você aprende a aproveitá-la de verdade. Lembra de algo que parecia o fim do mundo um tempo atrás? Talvez uma decepção forte, uma perda, ou até um erro que te fez perder o chão. Na hora parecia que não tinha saída, mas hoje talvez seja só uma lembrança. E isso prova que a dor diminui. O tempo trabalha com delicadeza, como quem vai desenrolando um nó apertado, aos poucos, com paciência. E o estoicismo ensina que aceitar isso é maturidade, não fraqueza. Um exemplo simples e poderoso. Você está preso no trânsito, cheio de pressa, e a irritação começa a ferver. Aí você lembra, isso aqui é só um momento. Essa raiva não vai durar. Esse engarrafamento vai acabar. E aí, como mágica, ele fica menor. Não porque o problema sumiu, mas porque você mudou o jeito de olhar para ele. Isso serve para problemas grandes também. Quando a dor parece insuportável, lembrar que ela tem prazo de validade dá fôlego para seguir. O estoicismo nos convida a ver a impermanência como aliada, não inimiga. Quando você percebe que nada é garantido, começa a valorizar mais o que tem. As pessoas, a saúde, os momentos simples, tudo vira presente. Ao mesmo tempo, isso te dá força para encarar o medo, porque o que te assusta hoje, amanhã pode ser só um capítulo superado. E cada capítulo fechado fortalece quem você é. Quer praticar isso na vida real? Comece observando os ciclos à sua volta. As estações mudam. As pessoas vêm e vão. Até você já não é mais o mesmo de ontem. Nada escapa dessa dança. Então, quando algo bom acontecer, aproveite. E quando algo ruim bater a porta, respire fundo e diga: isso também vai passar. Porque vai mesmo. E saber disso transforma a maneira como você vive tudo. Agora visualiza duas estradas na sua frente. Uma reta, asfaltada, tranquila, a outra cheia de curvas, pedras e subidas. Qual você escolheria? A resposta mais comum é: vou pela mais fácil, né? Mas é aí que o estoicismo dá aquela virada de mesa. Epicteto, com a sabedoria de quem viu o mundo com os olhos da alma, afirmava: nada de grande é criado de repente. O caminho difícil, por mais ingrato que pareça, é justamente o que forja quem você quer ser. A trilha tranquila não esculpe ninguém, mas a íngreme, essa esculpe com precisão. Pensa em qualquer habilidade admirável: tocar um instrumento, dominar uma arte, aprender um idioma, liderar com coragem. Nada disso nasce do conforto. Tudo vem do suor, da repetição, da persistência. O mesmo vale para a vida emocional e espiritual. Crescer exige esforço, superar exige desconforto. É como lapidar uma pedra bruta. Cada martelada dói, mas revela um pedaço a mais da sua verdadeira forma. E é isso que o caminho difícil faz com a gente. Talvez você esteja diante de uma escolha complicada agora. Pode ser uma conversa difícil que vem adiando, uma meta que parece impossível, ou até a disciplina de acordar mais cedo. Tudo isso grita desconforto. Mas é exatamente aí que você precisa estar. Porque enquanto o mundo inteiro corre para evitar
A dor, o estoico entende que ela tem propósito. A dor lapida. A dificuldade ensina. O desconforto molda o caráter. Nosso cérebro adora a zona de conforto. É como se ele dissesse, fica aqui onde está quentinho. Mas o estoicismo bate na porta e responde, você quer crescer ou só sobreviver? E quando você escolhe crescer, passa a encarar os desafios como academia da alma. Um guerreiro se prepara enfrentando condições duras, não brincando de luta. E você pode adotar essa mentalidade todos os dias, porque no fim, é isso que diferencia os que vivem dos que apenas existem. Quer um exemplo simples? Acordar cedo para meditar ou treinar. Parece pequeno, mas quando você vence essa batalha, manda um recado para o seu cérebro. Eu mando aqui. Ou iniciar um projeto novo mesmo com medo do fracasso. É nesse passo tremido que você começa a ganhar firmeza. Cada decisão difícil tomada com coragem é uma vitória silenciosa. E são essas vitórias que constroem a verdadeira força, aquela que ninguém vê, mas todo mundo sente. Então, da próxima vez que a vida te der duas opções, olha bem para as duas. Se uma delas te desafiar, te tirar da zona de conforto, te fizer tremer um pouco por dentro, talvez seja essa, porque a grandeza raramente mora no caminho mais fácil. Ela mora na estrada onde poucos têm coragem de pisar. E quando você pisa, não volta mais o mesmo, volta maior. Agora imagina sua vida como uma mesa cheia de coisas espalhadas. Boletos, compromissos, ideias, promessas, preocupações, uma bagunça. E no meio disso tudo, você tenta achar paz. Mas como encontrar? Tranquilidade se está tudo fora do lugar. Marco Aurélio, de novo com aquela clareza que parece vir do futuro, dizia: se busca tranquilidade, faça menos. Mas ele não falava de preguiça, não. Ele falava de foco, de fazer menos, sim, mas fazer melhor. Fazer o que realmente importa. A gente vive numa cultura do faça mais. Mais metas, mais produtividade, mais tarefas, mais notificações. E no fim do dia o que sobra? Cansaço e frustração. Parece que você fez um monte de coisa, mas nada com profundidade. O estoicismo te olha e diz, você não precisa abraçar o mundo, precisa abraçar o essencial. E isso muda tudo, porque, quando você escolhe focar no que vale, o resto perde importância. A água fica clara quando a areia se acomoda. Quer ver um exemplo prático? Quantas vezes você aceitou fazer algo só para não desagradar alguém? Disse sim com a boca, mas não com o coração? Cada vez que isso acontece, é como se você colocasse mais um peso na mochila que já está cheia. O estoicismo ensina o contrário. Dizer não pode ser um ato de sabedoria. Não para afastar os outros, mas para se aproximar de si mesmo. Quando você diz não para o que é supérfluo, está dizendo sim para o que é essencial. E fazer menos não significa fazer de qualquer jeito. Pelo contrário, é colocar alma no que faz, é agir com presença, com intenção. Tipo um artesão que molda uma peça com carinho. Não importa se ele faz uma ou 10, cada uma tem seu valor. Você também pode ser esse artesão da sua vida. Escolher 3 coisas que realmente importam no dia e dar o seu melhor nelas. Isso não é limitação, é foco com propósito. Esse foco vai além das tarefas, serve também para os pensamentos. Quantas vezes você perdeu energia se preocupando com o que não pode controlar, ou remoendo uma conversa que já passou? Isso suga sua energia vital. Marco Aurélio lembraria, a vida é curta. E ele não dizia isso para causar pânico, mas para te lembrar de usar seu tempo com sabedoria. Porque gastar energia com bobagem é como jogar água limpa no ralo. Então, olha para sua rotina. O que você pode simplificar hoje? O que realmente precisa da sua atenção? E o que pode ser deixado de lado sem culpa? Às vezes, ao fazer menos, você conquista mais. Mais paz, mais clareza, mais sentido. Porque a tranquilidade não nasce da quantidade de coisas feitas. Ela nasce da qualidade com que você vive cada uma delas. Agora para e pensa em como você trata os outros e como você trata a si mesmo. Quando alguém comete um erro, você julga rapidinho, fica impaciente ou consegue olhar com um pouco mais de empatia.
E quando você erra, você se justifica logo ou se cobra sem piedade. Sêneca já dizia: somos severos com os outros e indulgentes conosco. O verdadeiro sábio faz o oposto. Essa frase é tipo um espelho. Mostra exatamente onde a gente está falhando. E mais do que isso, mostra o caminho para ser alguém melhor. A maioria de nós anda por aí exigindo perfeição dos outros, mas relevando os próprios deslizes. Quando é o outro que erra, a crítica vem rápida. Mas quando a falha é nossa, logo vem uma desculpa. Só que o estoicismo nos dá um tapa de luva. Trate os outros com gentileza e a si mesmo com firmeza. Não firmeza cruel, mas firmeza justa. Como um treinador que quer ver o aluno crescer. Não se acomodar. Ser gentil com os outros é mais do que educação. É um tipo de força. Num mundo que já está lotado de julgamento, a gentileza é um alívio. É tipo água fresca em dia quente. Às vezes, a pessoa que te irrita no trânsito, ou aquele colega que erra no trabalho, está vivendo algo que você nem imagina. E o estoicismo nos convida a pensar nisso. A entender que cada um carrega uma luta invisível e que talvez a sua paciência possa aliviar o peso do outro. Ao mesmo tempo, ser gentil com os outros não significa ser mole consigo mesmo. Aqui entra o equilíbrio. Ser estoico é ser exigente com a própria conduta. É levantar da cama mesmo com preguiça. É cumprir o que prometeu mesmo sem ninguém fiscalizando. É olhar para si e dizer: eu espero mais de mim, mas espera com compaixão, não com raiva, como quem quer crescer, não se punir. Quer um exemplo fácil de visualizar? Pensa num treinador de boxe. Ele cobra disciplina, exige esforço, corrige, postura, mas também sabe a hora de acolher, de ouvir, de entender. Assim a gente precisa ser com a gente mesmo, um bom guia interno. Alguém que não aceita desculpas vazias, mas também não se trata com crueldade. Esse equilíbrio é raro, mas é aí que mora a verdadeira força. No fim das contas, o estoicismo ensina que o mundo muda quando você muda a forma como se relaciona com ele. Seja exemplo, não com discursos, mas com atitudes. Seja firme consigo, gentil com os outros. E nunca esqueça, a disciplina é o que te constrói e a compaixão é o que te sustenta. Quem equilibra essas duas forças caminha com leveza, mas também com direção. Agora vem uma das perguntas mais poderosas que você pode fazer ao acordar. Quem eu quero ser hoje? Não é sobre o que você quer fazer, nem o que precisa conquistar. É sobre identidade, propósito e coerência. Epicteto dizia: primeiro diga a si mesmo o que você será, e então faça o que tem que fazer. Essa frase simples tem o poder de virar sua rotina de cabeça para baixo, ou melhor, de colocá-la de pé. Porque muita gente vive no modo automático, sendo o que os outros esperam, o que as redes sugerem, o que o mundo exige, e esquece de ser quem realmente deseja ser. Imagina um escultor diante de um bloco de mármore. Antes de começar a esculpir, ele já tem a imagem pronta na cabeça. Ele sabe o que está criando. Da mesma forma, quando você acorda e já visualiza a pessoa que quer ser, mais paciente, mais forte, mais leve, suas ações começam a seguir esse plano invisível. Cada escolha é um golpe de cinzel na sua estátua interior. E no fim do dia, o que sobra? A forma de quem você está se tornando. Essa prática de definir sua intenção logo cedo muda tudo. Em vez de se perder nas tarefas, você passa a viver com direção. Em vez de reagir, você age. Em vez de se distrair, você se alinha. E isso te dá uma sensação de controle, mesmo no meio do caos, porque você não pode controlar tudo, mas pode sempre escolher o tipo de pessoa que quer ser. E essa escolha tem o poder de reescrever o seu dia. Digamos que você decida: hoje quero ser mais disciplinado. Isso vai te guiar na hora de levantar sem enrolar, de fazer o que precisa, de manter a palavra. Ou talvez você escolha ser mais paciente. Isso vai te lembrar, na fila do banco ou diante de um erro alheio, de respirar antes de reagir. Pequenas vitórias dia após dia criam grandes transformações. Não precisa esperar uma virada de ano, uma grande mudança ou uma crise para decidir quem você quer ser. Basta começar hoje. E é claro, essa visão pode mudar.
Assim como um escultor ajusta sua obra conforme o mármore revela suas formas, você também pode evoluir sua ideia de quem quer ser. Não tem problema nenhum nisso. O importante é continuar moldando, com intenção. O erro é deixar o mundo te esculpir ao acaso sem critério. Aí você vira uma estátua feita por mãos alheias e nem reconhece o reflexo. No fim do dia, você vai olhar para trás e pensar: eu fui quem eu queria ser hoje? Essa pergunta simples, mas profunda, vale mais do que qualquer lista de tarefas cumpridas. Porque é ela que define se você está vivendo com propósito ou só passando o tempo. Muita gente acha que para mudar precisa de um grande evento, um empurrão do universo, um sinal gigante dizendo: agora vai. Mas quem vive esperando o momento perfeito para agir, quase sempre fica parado. O estoicismo te ensina justamente o contrário. A transformação real começa nos pequenos atos cotidianos. Não é quando tudo se ajeita. É quando você decide agir apesar da bagunça. A vida não espera. E quem aprende isso cedo, descobre que cada gesto, por menor que seja, pode ser o início de uma grande virada. Quer ver uma coisa? Só de você ter refletido sobre quem quer ser hoje, já criou uma mudança. Talvez pequena, mas viva. Talvez tímida, mas real. Quando você diz a si mesmo: hoje vou ser mais justo, ou hoje vou ser mais corajoso, sua mente começa a procurar oportunidades para expressar isso. E mesmo que o dia esteja cinza, a sua atitude começa a colocar cor nas pequenas escolhas, como um pintor que colore aos poucos uma tela aparentemente vazia. Epicteto sabia que o mundo ao redor sempre tenta moldar a gente, seja com opiniões, seja com comparações ou expectativas. Mas ele também acreditava que somos responsáveis por nossas escolhas. Você não precisa seguir o molde dos outros, pode criar o seu próprio. E isso não se faz com discursos bonitos, mas com ações. A cada decisão você está ou se aproximando, ou se afastando da pessoa que quer ser. E saber disso muda tudo. Imagina que você terminou o dia e se olha no espelho. O que quer sentir? Orgulho por ter tentado ser coerente com o que acredita? Ou arrependimento por ter deixado passar mais um dia sendo alguém que não te representa? Isso parece simples, mas é transformador, porque no fim das contas, o que você faz todos os dias molda quem você é. E a boa notícia é: dá para começar a qualquer momento, inclusive agora. Não é preciso esperar por um novo mês, um novo emprego ou um novo relacionamento para começar a agir com mais integridade. Basta uma escolha clara, uma ação alinhada com seus valores, e repetir isso até virar parte de quem você é, como um hábito de alma, como um caminho que você decide trilhar com consciência. O estoicismo mostra que a vida não é um palco esperando o show perfeito. É um ensaio constante, onde cada ato conta. Então pergunta para si mesmo, de verdade: hoje eu me comportei como a pessoa que quero ser? Se a resposta for sim, celebre. Se for não, aprenda e tente de novo amanhã. Porque a construção do seu melhor eu não depende de sorte, nem de tempo. Depende de intenção, de atitude e de constância. E isso ninguém pode fazer por você. Só você pode decidir quem será. Um passo de cada vez. Agora respira fundo e pensa com calma. Quanta coisa você já fez só para ser aceito? Quantas vezes segurou sua opinião, se escondeu atrás de um sorriso falso ou fez algo que nem queria só para se encaixar? A gente vive num mundo onde o medo de ser rejeitado fala mais alto do que a vontade de ser verdadeiro. E o estoicismo, mais uma vez, entra como luz no escuro. Ele não te pede para ser perfeito, mas para ser fiel a si mesmo. E ser fiel, às vezes, é ficar em silêncio quando o mundo grita e falar quando todo mundo se cala. Marco Aurélio já dizia: o que não é útil ao enxame, não é útil à abelha. Mas também dizia para viver conforme a própria natureza. Isso significa que, embora a gente viva em sociedade, não deve se anular para agradar. Tem um limite entre convivência e submissão. E quando você ultrapassa esse limite para ser aceito, começa a perder quem é de verdade. Aos poucos, como quem vai apagando a própria essência com borracha. Já viu como isso acontece no dia a dia? Você está numa roda de conversa
e alguém solta uma ideia absurda, mas você fica quieto para não ser o chato. Ou todo mundo age de uma forma e você imita mesmo sentindo que está errado. Isso é o medo da exclusão, operando nos bastidores da mente. E enquanto esse medo te controla, você vive à margem da sua verdade. A coragem estoica é justamente fazer o oposto. Agir conforme a razão e os princípios, não conforme os aplausos. Ser estoico não é ser arrogante, é ser firme. Não é ser frio, é ser centrado. É saber que a opinião dos outros muda como o vento. Uma hora sopra para um lado, depois vira. E se você se guia por isso, nunca vai ter estabilidade. A verdadeira paz vem quando você se alinha com seus próprios valores. Quando se pergunta antes de agir, isso aqui representa quem eu sou ou quem eu estou tentando parecer? Quer um exercício simples? Da próxima vez que for tomar uma decisão grande ou pequena, pergunte: se ninguém fosse me ver, eu ainda faria isso? Essa pergunta elimina o desejo de aprovação e revela o que realmente importa. Ser coerente com o que você acredita é o que dá solidez à alma. É o que transforma um dia comum em um dia de evolução. No fim, o estoicismo não te convida a se isolar do mundo. Ele te ensina a se fortalecer por dentro para caminhar no mundo sem se perder nele. E quando você entende isso, percebe que agradar todo mundo é um caminho certo para desagradar a única pessoa que vai te acompanhar até o fim. Você mesmo. Agora, imagina por um instante que tudo o que te preocupa hoje desaparecesse. Aquela cobrança, aquele julgamento, aquele medo, sumiram. O que sobraria? Só você. Sem máscaras, sem obrigação de provar nada para ninguém. É nesse ponto que o estoicismo toca fundo. A liberdade verdadeira não é fazer o que quiser, é não depender da aprovação alheia para viver em paz. É acordar e saber que sua consciência é sua bússola, e não o olhar dos outros. E isso, meu amigo, minha amiga, é raro, mas possível. Epicteto ensinava que nenhum homem é livre se não for dono de si mesmo. E isso começa pela mente. Não dá para ser livre se você vive preso ao que pensam de você. E pior, muitas vezes, essas opiniões nem foram ditas em voz alta. São suposições, medos internos, vozes que você criou. Quando você entende que tudo isso é só sombra, percebe que pode atravessar o dia com mais leveza. Porque sombra não morde. Ela assusta, mas é só reflexo. Quer uma ideia prática? Comece a se observar nos momentos em que muda sua atitude só porque alguém pode estar olhando. Se pega agindo diferente no Instagram, falando com um tom forçado em reuniões, rindo de piadas que não acha graça, isso é sinal de que algo aí dentro quer aprovação demais. E olha, todo mundo gosta de ser aceito. Isso é humano. Mas, quando essa vontade se transforma em necessidade, ela te enfraquece. E os estoicos buscavam justamente o contrário. Força interior. E essa força não se constrói de um dia para o outro. É tijolo por tijolo. É dizer sim para o que importa, e não para o que rouba sua paz. Relembrar todos os dias que você pode ser admirado por muitos e ainda assim estar longe de quem realmente quer ser. Porque o aplauso não preenche vazio, só a coerência faz isso. E ela nasce no silêncio, nas escolhas que ninguém vê, mas você sente. Pensa agora numa escolha difícil que você está adiando. Talvez por medo do que vão pensar, talvez por insegurança. Agora se pergunta, se eu não tivesse medo da opinião de ninguém, o que eu faria? Essa pergunta é uma lanterna no escuro. Ela ilumina o que já estava dentro de você. E uma vez que a luz bate, é difícil fingir que não viu. O estoicismo não vem para te dar respostas prontas. Ele te dá coragem para fazer as perguntas certas. Porque, no fim das contas, não importa o volume da plateia, importa o silêncio da sua consciência. E quando esse silêncio é calmo, é sinal de que você está no caminho certo. Não o mais fácil, não o mais aplaudido, mas o seu. Agora pensa na natureza das coisas. Tudo muda, tudo passa. O dia vira noite, o calor vira frio, o riso vira choro. Marco Aurélio olhava para isso com uma serenidade que parece de outro mundo, mas que cabe perfeitamente no nosso. Ele dizia: observe como tudo passa rapidamente,
E aí vem o estoicismo te lembrar: nada é fixo, nada é para sempre. E é exatamente por isso que tudo tem valor. Porque o que dura pouco precisa ser vivido por inteiro. E o que te assusta, hoje e amanhã pode virar aprendizado. Pega aí uma preocupação sua, uma bem recente. Pode ser aquele problema que parecia te engolir. Agora olha para ele com uma pergunta estoica: isso vai importar daqui a 10 anos? Muitas vezes, a resposta é não. E se não vai importar no futuro, por que deixar que consuma o seu presente? O estoicismo ensina isso com firmeza. Não se trata de ignorar os problemas, mas de dar a eles o tamanho certo. E o tamanho certo quase sempre é menor do que parece. Imagina que sua vida é um rio. Às vezes, a correnteza é forte, outras, tranquila. Mas o rio segue. Nada fica parado, nem a dor nem a alegria. Tudo escorre, tudo se transforma. A impermanência que muitos temem é, na verdade, uma bênção disfarçada. Porque se tudo passa, então os dias ruins não ficam. E se os dias bons também vão embora, você aprende a aproveitá-los com mais presença. O estoicismo não quer te endurecer. Quer te despertar para a beleza da transitoriedade. E isso tem um impacto direto no jeito que você encara os desafios. Quando algo te irritar, te frustrar ou te entristecer, lembra: isso também vai passar. Essa frase simples é como um abraço interno. Ela não anula a dor, mas te dá perspectiva. E perspectiva é o que separa o desespero da serenidade. Quando você enxerga o todo, o agora ganha contexto. E nesse contexto, até o sofrimento tem função. Quer trazer isso para o dia a dia? Faça o exercício de se lembrar várias vezes que tudo muda. Que a situação ruim que você vive hoje não é sentença, é fase, é ciclo, é parte do caminho. E que se você seguir caminhando, ela vai ficar para trás. O mesmo vale para as coisas boas. Aproveite enquanto duram, porque é, no fim, do verão que o calor se torna lembrança. E é quando a flor murcha que a gente entende o quanto ela foi bonita. Então hoje, quando algo parecer pesado demais, se diga: isso é só uma parte do caminho. E quando algo bom acontecer, viva como se fosse único, porque é. E o que é único merece sua atenção por inteiro. Isso é sabedoria estoica, aplicada na alma, não para te endurecer, mas para te ensinar a fluir. Agora se imagina diante de duas portas. Uma leva a uma estrada fácil, cheia de atalhos, conforto e recompensas imediatas. A outra é mais escura, estreita, com pedras e subidas, que exigem fôlego. Qual você escolheria? A maioria corre para a primeira. Mas quem busca grandeza de verdade aprende a amar o caminho difícil. Epicteto, com aquela firmeza serena de quem viveu mais do que falou, dizia: nada de grande é criado de repente. E essa frase vale como bússola. Tudo que é sólido leva tempo, esforço, paciência. A gente vive num mundo de micro-ondas. Tudo tem que ser rápido, fácil agora. Mas a alma humana não funciona assim. Crescimento verdadeiro é como cozinhar. Feijão na panela de barro, no fogão a lenha. Leva tempo, requer presença, exige sacrifício. E o estoicismo te mostra isso sem floreio. Quer se tornar alguém admirável? Então prepare-se para escolher o difícil. Não como tortura, mas como formação. Porque só se constrói base, firme enfrentando o que desafia. Pensa num guerreiro estoico. Ele não escolhe o treino mais leve. Ele busca dificuldade de propósito, porque sabe que é no desconforto que a alma se fortalece. Quando você acorda cedo, mesmo com sono. Quando diz a verdade mesmo tremendo. Quando persiste mesmo sem aplauso. Essas são as pequenas guerras que te moldam. São nesses momentos que você vira quem quer ser, e não quando tudo tá fácil. E olha só, ninguém precisa te ver fazendo isso. O valor não tá na plateia, tá no esforço. Quando você escolhe o difícil com consciência, você se eleva. Vai além da média. A maioria evita dor, mas o estoico a transforma em matéria-prima. Dor vira disciplina, medo vira coragem, cansaço vira constância. A alma se lapida assim, como pedra contra pedra, faísca contra faísca. É bruto, mas é bonito. Um exemplo prático? Começa com algo simples. Levantar da cama no primeiro toque do despertador. Parece bobagem,
Mas não é. É o primeiro sim. Pro difícil no seu dia. E esse pequeno gesto define o ritmo. Ou então escolher encarar uma conversa difícil que vem adiando, ou dar início àquele projeto parado por medo de fracassar. Cada escolha difícil enfrentada é um tijolo a mais na construção da sua fortaleza interior. Então, da próxima vez que a vida te der uma bifurcação e uma das opções parecer mais complicada, pare e pense: isso me desafia? Isso me empurra para crescer? Se sim, talvez seja esse o caminho. Não porque vai doer, mas porque vai te lapidar. Porque o ouro não nasce brilhando. Ele é purificado no fogo. E você, se quiser se tornar inabalável, vai ter que passar pelo calor do desconforto com coragem e consciência. Agora, imagina sua vida como uma caixa cheia de tarefas, pensamentos e preocupações. Todo dia, ao acordar, você abre essa caixa e tenta dar conta de tudo ao mesmo tempo. Mas e se a chave da paz não for fazer mais, e sim fazer menos? Marco Aurélio, mais uma vez com a sabedoria de quem liderava impérios e a si mesmo, escreveu: se você busca tranquilidade, faça menos. Ou melhor, faça apenas o essencial. Essa frase não é só bonita, ela é prática, direta e transformadora. Vivemos em um tempo em que o mais virou regra. Mais metas, mais notificações, mais pressão, mais velocidade. Mas o coração humano não acompanha esse ritmo frenético. O que era para ser produtividade, vira ansiedade. E o que era para ser realização, vira exaustão. O estoicismo chega como uma pausa. E não qualquer pausa. Uma pausa com propósito. Ele pergunta: isso é realmente necessário? Essa pergunta simples é como uma tesoura que corta o excesso e deixa só o que importa. Quer uma dica de ouro? Antes de começar seu dia, escolha 3 coisas realmente importantes. Só 3. Pode ser algo do trabalho, algo pessoal e algo emocional. Concentre sua energia nelas. Faça com qualidade, com presença, com entrega. Ao final do dia, talvez você tenha feito menos coisas do que de costume, mas com mais profundidade. E isso muda tudo, porque o impacto vem da intenção, não da quantidade. E mais, fazer menos não é sinônimo de preguiça, é sinônimo de sabedoria. É igual a um artesão que escolhe fazer uma peça única com excelência, em vez de produzir 10 com pressa. É como cuidar de uma planta com atenção, em vez de tentar regar um jardim inteiro de uma vez. Ao focar no essencial, você amplia o valor do que faz. O simples vira nobre. O pequeno ganha importância. Isso também vale para os pensamentos. Quantas vezes você gasta energia ruminando coisas que não pode controlar, ou imaginando problemas que talvez nem aconteçam? Isso ocupa espaço na mente, como entulho num quarto. E quanto mais entulho, menos clareza. O estoicismo propõe uma faxina interna. Jogar fora o que não serve mais. Medo inventado, culpa sem sentido, comparações inúteis. E quando a mente fica limpa, o coração respira melhor. Então hoje experimente viver com menos. Menos pressa, menos distração, menos exigência externa, mas com mais foco, mais presença, mais propósito. O resultado disso não é só mais produtividade, é mais paz. E paz, no fundo, é o que todo mundo anda procurando mesmo sem saber. E o primeiro passo para encontrá-la é deixar de lado o que te afasta dela. Porque às vezes a vida pede menos barulho, menos movimento, menos tudo, para que o essencial finalmente apareça. Agora vamos inverter a lógica do mundo moderno por um instante. Em vez de viver cobrando perfeição dos outros e se perdoando por qualquer deslize, imagine fazer o oposto. Sêneca já apontava isso com clareza. Somos severos com os outros e indulgentes conosco. Mas o verdadeiro sábio, e aqui entra, o estoicismo na veia, faz exatamente o contrário. Ele é paciente com os erros alheios, mas exigente com a própria conduta. E não porque quer sofrer, mas porque entende que é assim que se cresce. Pensa comigo, quantas vezes você se irritou com alguém por um erro bobo, mas quando você faz a mesma coisa, logo arruma uma justificativa? Esse é o reflexo do ego tentando manter o conforto. Mas o estoicismo não é sobre conforto,
é sobre evolução. Ser gentil com os outros é um ato de sabedoria. Você nunca sabe a luta interna que a pessoa está travando. E muitas vezes é a sua gentileza que quebra o ciclo de negatividade e traz alívio para quem está à beira do colapso. Ao mesmo tempo, essa gentileza não deve ser uma desculpa para relaxar com seus próprios valores. O estoico entende que disciplina é uma forma de amor próprio. Não se trata de se punir, mas de se responsabilizar. É como um treinador que exige do atleta não porque quer vê-lo cansado, mas porque quer vê-lo forte. Quando você assume esse papel consigo mesmo, passa a se cobrar com equilíbrio, firmeza sem crueldade. Isso se aplica nas pequenas coisas. Quando você decide não procrastinar, quando mantém sua palavra, quando cumpre o que prometeu para si mesmo, tudo isso constrói uma base interna sólida. A sensação de integridade é uma das maiores fontes de paz. Não é orgulho vazio, é saber que você pode contar consigo mesmo. E isso é raro. Num mundo em que tanta gente promete e não cumpre, ser alguém confiável começa pelo próprio espelho. Quer um exercício prático? Hoje escolha uma pequena disciplina para cumprir. Pode ser beber mais água, caminhar 15 minutos, não mexer no celular por 1 hora, qualquer coisa. Mas cumpra. Faça disso uma prova de que você respeita o que promete para si mesmo. Essa disciplina silenciosa vale mais do que 1000 discursos motivacionais, porque é ação. E o estoicismo é, acima de tudo, prática diária. Ao mesmo tempo, quando alguém falhar ao seu redor, respira. Antes de julgar, tenta entender. Talvez aquele erro seja só um grito por ajuda, disfarçado de grosseria ou distração. E se você puder ser luz, seja. O mundo já tem julgadores demais. O que falta são exemplos de equilíbrio. E o equilíbrio nasce desse binômio poderoso. Ser firme com você e gentil com o outro. Agora pensa no impacto que você tem no mundo sem dizer uma palavra. O jeito como você entra num ambiente, a forma como escuta alguém, a maneira como age quando ninguém está olhando. Tudo isso comunica quem você é, muito mais do que qualquer frase decorada ou legenda de rede social. O estoicismo ensina justamente isso. Não fale, mostre. Epicteto diria, não explique sua filosofia, encarne-a. E isso vale ouro, porque no fim, o mundo acredita menos no que você diz e mais no que você faz, no silêncio. Quantas vezes você já viu alguém que fala bonito, mas age pequeno? Ou então alguém que nunca disse uma palavra de motivação, mas inspira só pelo exemplo? Pois é, essa pessoa entendeu o poder do silêncio com presença. E é isso que o estoicismo valoriza. Coerência. Quando você vive alinhado com seus valores, não precisa gritar para ser ouvido. A sua calma, sua firmeza, seu olhar, sua postura, tudo isso fala. E fala alto. Quer ver um exemplo prático disso? Pense em alguém que você respeita de verdade. Provavelmente essa pessoa não precisou te convencer de nada com discursos longos. Ela só vive do jeito que acredita. E isso já basta. Agora vira esse espelho para você. Como está a sua coerência? Você age conforme aquilo que defende? Ou tem se traído em pequenas atitudes? O silêncio que inspira nasce dessa consistência. Dizer menos, fazer mais. E essa força silenciosa se constrói todo santo dia. Começa quando você escolhe não reagir no impulso, quando você decide não alimentar fofoca, quando prefere ouvir mais do que falar, quando escolhe o que é certo, mesmo que ninguém vá saber. Esses pequenos atos moldam sua essência, e aos poucos você vai se tornando aquele tipo raro de pessoa que transmite paz. Não porque a vida é fácil, mas porque a mente é treinada. O estoicismo é quase como uma escultura invisível sendo feita por dentro. Cada escolha justa, cada renúncia consciente, cada pensamento vigiado, é como um cinzel lapidando sua alma. E sabe o que acontece quando você começa a agir assim? As pessoas notam. Elas sentem sua firmeza, sua clareza, sua serenidade e começam a te enxergar como um porto seguro. Alguém que não se abala fácil. Alguém que inspira só por existir do jeito certo. Então hoje, se tiver que escolher entre falar ou viver, viva. Seja o que você acredita.
mesmo que ninguém esteja olhando, mesmo que ninguém elogie, porque a recompensa não está fora, está dentro, e ela se chama coerência. O silêncio carregado de integridade vale mais que 1000 palavras vazias, e essa é uma das maiores heranças que o estoicismo pode te dar. A paz de ser exatamente quem você diz ser, por dentro e por fora. Chegamos. A última reflexão deste ciclo, mas talvez a mais essencial. Você se lembra de quem quer ser? Não o que o mundo quer, não o que esperam de você, mas aquele ideal silencioso que mora aí dentro, aquele que aparece nos seus melhores dias e sussurra nos momentos de dúvida. Epicteto dizia: primeiro diga a si mesmo o que você será, e então faça o que tem que fazer. Parece simples, mas carrega uma força que muda tudo, porque quando você sabe quem quer ser, o resto se alinha. Até mesmo a dor começa a fazer sentido. A maioria das pessoas vive reagindo. Reage ao trânsito, ao humor do chefe, às notícias do dia. Mas o estoico se antecipa. Ele acorda e declara: hoje eu serei justo, hoje eu serei firme, hoje eu serei sereno. E com essa intenção no peito, ele enfrenta o mundo. Claro que não vai acertar sempre. Ninguém acerta. Mas só o fato de lembrar quem você quer ser já te coloca no caminho. É como um farol, em meio à neblina. Não dissolve o caos, mas te dá direção. Pensa na diferença entre começar o dia correndo, apagando incêndios, e começar com propósito. A primeira opção te deixa refém dos outros. A segunda te dá poder. Quando você assume o leme do próprio caráter, tudo muda. Você passa a escolher com mais consciência, a falar com mais clareza, a agir com mais intenção. E cada escolha, feita nesse estado, é como um tijolo a mais na construção da sua verdadeira identidade. E mesmo quando você erra, porque vai errar, a intenção ainda te sustenta. Você para, respira, reconhece o deslize, aprende e segue. Sem drama, sem vitimismo. Porque o estoico não se culpa de forma destrutiva. Ele observa, corrige e continua. É como um artesão que vê uma rachadura na peça e usa isso para moldar melhor. O erro vira ferramenta, a falha vira lição. E tudo isso faz parte da escultura da alma. Agora imagina o que aconteceria se todos os dias você se lembrasse, logo cedo, de quem quer ser, e vivesse como se isso fosse uma missão. Aos poucos, você começaria a sentir orgulho de si mesmo, não por ter vencido o mundo, mas por ter vencido o velho eu que te limitava. Não porque tudo deu certo, mas porque você se manteve fiel ao que importa. Isso é a verdadeira conquista. Então eu te pergunto de forma simples e direta: quem você quer ser hoje? E mais importante ainda, o que você vai fazer agora, neste exato momento, para dar o primeiro passo nessa direção? Porque o você ideal não é um sonho distante. Ele está aí, pronto para ser esculpido por suas mãos, suas escolhas e pela firmeza silenciosa de quem decidiu viver com intenção. Essas reflexões tocaram seu coração e trouxeram clareza para sua jornada. Não deixe isso parar por aqui. A verdadeira transformação vem da repetição, da prática constante, da lembrança diária. Por isso, recomendo fortemente que você acesse a playlist Escutar Todas as Manhãs, aqui do canal Estoicismo Racional. Lá, você vai encontrar conteúdos que reforçam sua mente, renovam sua força e te colocam no eixo todos os dias. Que cada manhã seja uma nova chance de ser exatamente quem você nasceu para ser.